história de Daniel na Bíblia é uma história ímpar. Um profeta no seu tempo que vive e fala de tempo passado, presente e principalmente futuro. Daniel tem uma contribuição para a história e para a construção da igreja do cristianismo, para mim e para a sua, de maneira ímpar. Mas Daniel era um homem que lutava suas lutas dentro de um mundo hostil e enfrentou com uma força que eu preciso emprestar para mim. Está começando o seu Fé para Hoje, analisando a história e aprendendo com esse grande homem da Bíblia, o profeta Daniel. Não saia daí. Estamos de volta com o seu Fé para Hoje e eu tenho um presente para te oferecer. Presente mesmo, completamente de graça. O DVD O Sentido da Fé, ele faz parte da Escola Bíblica do Novo Tempo como um material incrível para que você se conecte a conteúdos que foram especialmente preparados, que são úteis para você em qualquer momento da vida. Você pode adquirir ele da maneira mais fácil que você pode imaginar. Pega o seu telefone e ligue para 0 operadora 12 21 27 3121. Esse é um caminho. O outro é se você também digitar biblia.com.br, vai lá no seu computador, no seu celular e faça esse caminho e o DVD chega até você. Você pode também usar o seu celular e apontar para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. De qualquer forma, de maneira gratuita, ele chega até você, não perca tempo. Adquira isso totalmente de graça, o presente da Novo Tempo para você. O livro do profeta Daniel começa numa apresentação, um confronto. Dois grandes movimentos, duas grandes cidades que representam duas formas de pensamento. O pano de fundo desse confronto está entre lógicas que constroem e como os homens pensam a sua vida e, é claro, a sua relação com Deus. O primeiro verso diz: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Babilônia e Jerusalém não se encontram apenas aqui. Aqui elas se encontram emblematicamente, fisicamente, num confronto de uma guerra real e vista. Mas por trás dessa guerra vista e sentida na pele, na cultura, no militarismo do momento, Jerusalém e Babilônia estão por toda parte. Jerusalém está na Bíblia muito antes da cidade ser fundada e muito tempo depois. Babilônia está na Bíblia muito antes da cidade ser mencionada e muito tempo depois. Jerusalém e Babilônia aqui se encontram no confronto de Daniel contra Nabucodonosor, Joaquim contra Nabucodonosor. Mas Jerusalém e Babilônia se encontram vivas hoje e lutando, inclusive, na sua mente. O livro de Daniel é um livro sem par. Na Bíblia hebraica, ele se encontra na seção dos livros que contam a história de Israel. Na Bíblia que a gente usa, ele está fechando aquele quarteto dos profetas maiores. Ali está a maravilhosa singularidade desse livro, porque ele, ao mesmo tempo, conta uma parte importante da história do povo de Deus, o cativeiro babilônico, de uma perspectiva muito pessoal e emocionante de quem viveu, não apenas narrou o evento. Além disso, as duas partes do livro, elas casam dois tipos básicos de profecia. A profecia clássica, isto é, aquela cuja mensagem se cumpre nos tempos do profeta ou minimamente ao alcance do seu contexto histórico. A segunda profecia que é colocada lá é a profecia apocalíptica. A profecia apocalíptica é caracterizada por uma linguagem fantástica, simbólica e que aponta para um tempo futuro, para o estabelecimento do reino e para dias muito distantes, muito além do tempo do profeta. Daniel é autor e personagem no seu livro. Aqui aparece um rapaz cuja religiosidade está presente em tudo e vai aparecer rapidamente no seu nome. Daniel significa Deus é o meu juiz. Aqui há uma força que emana do seu nome, da sua educação e que aparece de alguém que não apenas nominalmente acredita que Deus tem o controle da sua vida, que Deus
rege a sua vida, como o juiz da sua vida, como isso aparece em todas as suas práticas. Ele age dessa forma. Daniel aparece aqui com um menino que, perto de 17 anos, mostra uma forte educação familiar, um forte princípio bíblico e a supremacia da crença na sua vida sobre o que ele está sentindo é muito grande. E entenda por supremacia da crença é que o que Daniel cria não se movia conforme as agruras que ele sentia. Quem é Daniel? Pode ser alguém, era alguém que estudava, que se preparava, que pensava no seu futuro, estava pensando em se casar, tinha alguém com quem ele era apaixonado. Daniel tinha uma casa, Daniel tinha uma colocação social, Daniel tinha muito mais amigos do que Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel em algum momento perde tudo, menos a sua crença. O encontro vai acontecer com Nabucodonosor, outro homem que também tem o seu Deus, a quem ele crê no nome, Nabu, ali. E isso vai aparecer em todas as formas e no pensamento de Nabucodonosor. E neste pensamento vai aparecer também a forma como Nabucodonosor pensa a divindade. Numa espécie de controle remoto, os deuses na vida de Nabucodonosor servem para que os seus interesses se cumpram, enquanto Deus, da vida de Daniel, começou a transformar o coração desse rapaz, que ele cede e se inclina aos interesses do Todo-Poderoso. Daniel 2, dos versos 20 e 21 declara: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele que remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. A história de Daniel na Bíblia, ela tem um gene, um DNA, que é a identidade. As pessoas se manifestam o tempo todo no livro mostrando quem elas são. E o que elas são vai aparecer no que elas fazem, no que elas falam, na maneira como elas reagem. Nós podemos disfarçar algumas coisas naquilo que agimos ou na forma que agimos, mas na forma como reagimos, a identidade vai aparecer com muito mais força. A Bíblia é um livro de identidades. Nós somos seres criados e seres criados não se definem porque o propósito para o criado existia antes da criação. Um exemplo simples: o que existe primeiro ou o que surgiu primeiro, o banco ou a necessidade de alguém se sentar? A resposta que você deu na sua mente aí é óbvia que é: alguém pensou que alguém precisava estar sentado e então surge o banco. O que surge primeiro, a respiração do homem ou a frase façamos o homem à nossa imagem? Havia um projeto que apareceu antes da criação do homem, portanto o propósito surge antes da sua vida. Você só está vivo porque há um propósito para você. Assim, Daniel revela a sua identidade a partir daquilo que ele encontrou com o seu Criador. Porque na adoração, essa é a parte mais importante. A adoração verdadeira está carregada de identidade. Nós adoramos não apenas porque fomos convidados a adorar. Nós adoramos porque já entendemos na nossa identidade de que fomos feitos para adorar. No verso 2 de Daniel 1 diz que o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esse levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro de seu Deus. Aqui Nabucodonosor começa a apresentar o seu projeto, e no seu projeto ele diferencia aqueles que vão lhe servir. No verso 3 disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E você já entendeu que se Daniel foi para lá, é porque ele era da nobreza e da linhagem real. Não, Daniel não foi achado na rua, Daniel foi retirado de um palácio e assim, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Daniel saiu de um palácio e foi para outro, e a intenção de Nabucodonosor é de que ele fosse formatado para aprender uma nova coisa.
E há um desafio educacional aqui. Daniel tinha que deixar de ser para ser uma outra pessoa. E lá no íntimo, ele enfrentou um desafio de identidade. Mas esse texto aqui, para quem é judeu, salta aos olhos rapidamente, porque um sacerdote judeu, ele tem que ser e ter essa característica. Ele tem linhagem para ser sacerdote, tem que ser levita, ele é de boa aparência, não é possível ser sacerdote representando Cristo e seu sacrifício perfeito, tendo um defeito. Nabucodonosor monta e se coloca como Deus, fazendo diante de si um grupo de sacerdotes que o servissem e colocou eles como escravos do pensamento. Um escravo do pensamento é um escravo também. E o desafio que Daniel vai enfrentar agora é que se ele vai ceder a ser um escravo e pensar como um caldeu ou não. O desafio está posto, se levanta um homem. MIT, Oxford, Yale, Harvard, Stanford. O sonho perseguido por muitos estudantes do mundo todo passam por esses nomes. Alguns desistem de sonhar com essas universidades pensando em ser um alvo inalcançável. Cursar uma universidade desse nível de prestígio significa ter consideráveis vantagens no momento de buscar uma ocupação no mercado, isso é óbvio. Preferimos os trabalhos, os artigos, as descobertas dos egressos destes centros educacionais. Agora pense no coração de um jovem de um país periférico, estando no nível mais baixo na escala socioeconômica, um imigrante escravizado sem país ou parentes próximos que recebe diretamente por recomendação do chefe de governo e de estado uma bolsa integral na melhor universidade do mundo na sua época. Pensando em uma perspectiva limitada pela secularidade, Daniel e seus amigos eram sortudos demais. Poderiam ser colocados para trabalhar nas minas de carvão de Nabucodonosor ou, pior ainda, não ter trabalho nenhum e terem que lutar pela sobrevivência por conta própria no país do cativeiro. A vida se vive apenas uma vez. Caso você não acredite em eternidade, é óbvio. Daniel não compartilhava dessa perspectiva e a sua concepção de oportunidade estava fortemente afetada pela sua ideia de eternidade. A falta de consciência de propósito gera o risco de haver confusão entre ser formado e ser deformado. E percebeu logo de cara, este homem, Daniel, que o projeto babilônico para ele e seus amigos era de uma lavagem cerebral. Ser chamado de caldeu não é simplesmente estar na Caldeia. Um caldeu no palácio de Nabucodonosor era alguém que tinha muitas habilidades. As habilidades podiam envolver muitas coisas, mas principalmente a aplicação do conhecimento matemático, físico para a religiosidade babilônica. Assim, a astrofísica, a astronomia se reduzem e se afunilam na astrologia e nos horóscopos, e tudo de alguma forma é servido para que na prática babilônica, religião e conhecimento das coisas do mundo natural não se separam. Um caldeu, ele sabe interpretar um sonho, por exemplo, e estuda para isso. Não dá para diferenciar essa faculdade de 3 anos a que Daniel foi submetido com o objetivo da faculdade, que é fazer dele um expert no pensamento e na religiosidade babilônica. Não é necessariamente um xamã, um profeta, um sacerdote babilônico, mas é a base intelectual do qual o profeta, o xamã, o sacerdote babilônico tira suas informações. No verso 7 vai acontecer algo aqui que é o ponto de virada do capítulo 1. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e de Azarias o de Abednego. Volta um pouquinho para o livro de Gênesis. Quando Deus faz o homem, ele vai destacar uma frase: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A explicação de nossa imagem e nossa semelhança é: tenha ele domínio. Porque alguém feito à imagem de Deus não pode ser a imagem e semelhança de Deus sem a capacidade de pensar, criar, escolher e executar, ou dominar.
Deus domina e a sua imagem foi feita para dominar também. Sobre o quê? Os peixes do mar, as aves do céu e tudo que rasteja sobre a terra. O primeiro exercício de domínio de Adão foi colocar nomes. E ele coloca nome nos animais não para dar informação para o resto do universo, mas também como um exercício de superioridade sobre tudo que foi criado. E assim, Adão, como representante de toda a humanidade, na superioridade que a humanidade tem sobre tudo que está criado e responsabilidade, ele vai dando o nome. Aqui, Nabucodonosor aparece dizendo, fazendo e efetuando. Ele determina, ele executa, e as expressões que Nabucodonosor coloca para si mesmo é de alguém divino. Ele coloca ali um séquito sacerdotal, ele escolhe jovens de boas aparências, e agora o máximo, o cúmulo da sua arrogância em se posicionar como Deus vou mudar os nomes de vocês. Daniel, que o momento significava Deus é meu juiz, agora vai dizer Bel sustenta a sua vida. Jacques Ducan, professor de hebraico e exegese do Antigo Testamento na Universidade Andrews, no seu livro Segredos de Daniel, traz um comentário iluminado a respeito do confronto de identidades que estava em jogo no ato de renomear os cativos na Babilônia e as ações determinadas e geniais de resistência. Ele escreveu: os 3 cativos, especialmente Daniel, reagiram rapidamente ao novo programa. A própria transcrição dos nomes babilônicos, feita no livro de Daniel, já faz alusão a esse fato. Quando comparados com os nomes catalogados nos documentos da época, podemos observar que no texto bíblico o elemento divino é sistematicamente desfigurado. Em vez de Belsazar, Daniel é nomeado como Beltesazar, com um acréscimo de T, de modo que o nome do deus Bel se torna Belt. O nome do deus Aku é reduzido à letra hebraica K. Em vez de Mushalam Marduk, Misael leva o nome de Mesaque. Aqui, o nome do deus Marduk também é abreviado à letra hebraica K. E em vez de Ardinabu, Azarias recebe o nome de Abed-nego. Abed é a transliteração hebraica do termo babilônico Ardi, servo. Quanto ao nome do deus Nabu, ele é desfigurado em nego. Jacques Ducan escreve isso no livro Segredos de Daniel, página 18. O desafio de quem tem perspectivas exclusivamente naturais e materiais sobre ou contra alguém que vive o sobrenatural, o espiritual e se entrega a ele, é que o natural tem recursos imediatos. Ele, a longo prazo, sempre perde, capota na vida. Mas ele joga covardemente alguns argumentos. Aqui, ao ter o seu nome modificado, Daniel enfrentou uma realidade que, para quem não tem fé, ela era cabal. Por exemplo, como que Daniel iria dizer para Nabucodonosor que o seu Deus é o Deus onipotente se ele tinha perdido para Nabucodonosor? Daniel não podia, nesse momento, usar simplesmente o argumento material para dizer para Nabucodonosor que ele cria no Senhor dos Exércitos, se os exércitos de Nabucodonosor o haviam derrotado. Na cabeça de Nabucodonosor, todos os argumentos que confirmavam a sua fé, que confirmavam a sua crença, a sua superioridade, estavam diante da mesa. Quando ele olha para Daniel e diz, Bel sustenta a sua vida, esperava que Daniel dissesse, não, Bel não sustenta não. Mas todos os itens dessa mesa foi Bel que deu. A comida que você vai comer vem da Babilônia, vem de Bel que sustenta a sua vida. Foi o meu Deus que me colocou lá em Jerusalém, derrotou o seu Deus e te trouxe para cá. Daniel, aparentemente, olhando na materialidade da perspectiva babilônica, era um jovem completamente derrotado. E aqui que o ponto de virada acontece. É bom dizer que Nabucodonosor foi capaz de tirar Daniel de Jerusalém. Mas agora ele vai perceber-se incapaz de tirar Jerusalém de Daniel. Neste momento, Daniel recusa-se e determinou no seu coração firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. É óbvio que se Daniel olhasse para aquela mesa, ele poderia selecionar uma porção de coisas que fariam bem para a sua saúde e não eram impuras. Ele poderia escolher na mesa uma porção de coisas, mas ele não estava escolhendo rejeitar a comida de Nabucodonosor. Ele estava rejeitando a fonte que Nabucodonosor dizia ser superior. Ele não quis absolutamente nada. Ele não rejeita uns itens, ele rejeita a fonte toda. Eu faço uma pergunta para você. Qual é a fonte? Qual tem sido a fonte? A força de Daniel
foi escolher e saber qual era a fonte da sua vida. No primeiro capítulo do livro de Daniel, no verso 11, diz: Então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Vai aparecer aqui um confronto de perspectivas mesmo. Daniel fala dos 10 dias. Daniel pensa como hebreu. A unidade mínima para o hebreu é 10. 10 mandamentos, 10 dedos na estátua, 10 virgens, dízimo. 10 é o mínimo que representa um todo em toda a Bíblia. Então pense, quando você falar que vai devolver um dízimo, você está devolvendo um símbolo mínimo que representa toda a propriedade de Deus sobre a vida. Os 10 dedos da estátua representam um número mínimo de todos os reinos que compõem a Europa e assim por diante, os 10 chifres, os 10 dias. 10 não é só uma matemática que Daniel está usando. Ele está pensando, me dá um mínimo, me dá uma chance. É o mínimo, mas representa todo o conjunto do seu pensamento. Ele fala, deixa eu por 10 dias que eu vou comer legumes e vou beber água. Não é uma receita para se tornar um gênio, mas ele é uma prova de fé de quem escolheu se apegar a alguém e à mão de quem lhe dava. A fonte é mais importante do que a qualidade da água. Então se veja diante de ti, diz o verso 13, a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. Isso é confiança. Ele aposta naquilo que Deus é capaz de fazer para lhe consagrar. Deixa eu fazer isso. E termina o texto. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias do rei e o vinho que deveriam beber e lhe dava legumes. Os 10 virou um padrão. Era o mínimo que representava um todo. Daniel demonstra uma confiança porque sabe no que Deus é capaz de fazer. Ele fala, experimenta 10 dias, confia no meu Deus. E nesse momento, Bel perdeu para o El. Todos que entram em uma conversa sobre o cuidado com o corpo falarão de alimentação. E a alimentação não é um assunto secundário na Bíblia. Adão pecou comendo, e a sua punição foi a perda do acesso à alimentação mais importante da história, o fruto da árvore da vida. Comer é viver. Repartir comida é repartir vida. Jesus se definiu como pão e nos ensinou a confiar no Pai para que a vida se mantenha. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A alimentação e seus desafios na perspectiva verdadeira, a da palavra, é o teste radical da fé, porque envolve responder de fato se a confiança em quem a vida está depositada é real. Talvez a nossa relação com o dinheiro hoje se aproxime disso. Os porquês da fé se revelam quando a vida está em jogo, e os motivos do cuidado revelam se Deus é soberano na vida ou não. Chegando no final do capítulo, no verso 17, diz, ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Não perca isso da sua mente, porque isso vai ser agora a tônica de todo o livro. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais douto do que todos os magos encantadores que havia em todo o reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Algumas coisas se destacam. Uma é de que, se Daniel continuou até o 1º ano do reinado de Ciro, é que Daniel está escrevendo o livro sabendo de tudo que vai acontecer depois. Segunda coisa que se destaca é que eles se acharam 10 vezes mais doutos do que todo mundo.
O 10 aparece de novo aqui, eles são incomparavelmente mais inteligentes e mais conhecedores de todo mundo, mas se destacou em Daniel, lembra? A capacidade de interpretar sonhos e visões. A capacidade de interpretar sonhos e visões vai aparecer agora nos próximos capítulos. Mas os próximos capítulos, a capacidade de interpretar sonhos e visões, nós chamamos de dom profético. Deus fez de Daniel e colocou em Daniel uma capacidade ímpar de intelectualidade, de um cérebro poderoso. Mas não é isso que o destaca no restante do livro. O que o destaca no restante do livro é a capacidade de Deus de se comunicar com Daniel. E isso é a parte que eu e você devemos levar mais a sério dessa experiência. Porque se Deus está contando coisas para você, você tem um recurso muito maior do que ter um cérebro poderoso e potente. Alguém que recebe informações privilegiadas de Deus tem mais capacidade de enfrentar um mundo complexo do que aquele que pode tentar descobrir algumas coisas sobre o mundo. Daniel tem uma comunicação real e direta com Deus, tal comunicação que você pode ter também e se tornar uma pessoa relevante ao descobrir, revelar e propor soluções para os mistérios em que o mundo nosso está imerso. A história do livro de Daniel e a história de Daniel é a história de uma vida em cativeiro. De alguma forma, os cativeiros estão diante de nós o tempo todo. Enfrentamos isso o tempo todo. Nós não conseguimos viver em um ambiente que favorece a nossa fé, um ambiente que favorece a crença, um ambiente que se inclina para que ser uma pessoa pura, espiritual, verdadeira e justa seja mais fácil. É por isso que essa história é tão importante na Bíblia, porque é o posicionamento de alguém fora dos domínios onde o ambiente ele é doméstico, familiar. Daniel não enfrentou nada familiar. O que era familiar para ele, o que era normal para ele, o que era íntimo para ele, era um Deus que o acompanhou em Jerusalém e na Babilônia. Daniel era. Isso é a coisa mais importante. Ao se posicionar em relação à alimentação, a enfrentar um desafio e confiar naquilo que Deus faria no seu desafio e provar-se ser alguém que permanece em pé quando todo mundo se ajoelha ou alguém que se ajoelha quando todo mundo fica em pé, Daniel fala muito sobre identidade, sobre o ser e sobre a vida no cativeiro. A gente não pode esperar que as condições sejam favoráveis. O mundo não vai ficar melhor para que a gente se posicione. Nós nos posicionamos porque cremos que Deus é melhor do que todo mundo.